Oi, meu nome é Kaique, muito bom te ver e hoje eu quero falar sobre o porquê Jesus Cristo não era cristão. Então, me acompanha nessa linha de raciocínio e bora lá. Quem nunca tem um tio, uma tia, um parente, um amigo, um conhecido que gosta de apontar o dedo para outra pessoa porque ela basicamente tem tatuagem, porque ela bebe, porque basicamente ela tá fazendo alguma coisa que Deus não se agrada. Acima de tudo, hoje, né, a ideia de ser cristão é você se sentir tão prepotente ao ponto de conseguir supor o que Jesus gosta ou não. Por mais que as pessoas tenham ali a Bíblia para se basear, ela te dá uma série de entendimentos, mas ela não te ajuda ou te faz determinar o que um ser que está além da nossa compreensão gosta ou não. Mas ainda assim é como funciona hoje em dia. Então, quando as pessoas param para pensar sobre ser cristão, as pessoas associam muito mais aos dogmas, às regras e pouco ao que a figura de Jesus representou de fato. A maioria dos cristãos, creio eu, que sequer pegaram ali para ler a Bíblia ou buscaram entender qual foi o papel de Jesus na Terra. Mas o que ele veio trazer é um modelo do que é ser humano. Ele veio trazer o que é ter empatia, o que é ter amor, o que é você conseguir ser uma boa pessoa mesmo em momentos difíceis. Claro, além de outras ideias sobre o que é ser justo, como lidar com os seus sentimentos, né? Como você ter consciência do seu ego, entre outras coisas. Jesus, no geral, a figura de Cristo, representa muito mais a ideia de um ser humano ideal e que na prática não é o que as pessoas fazem. Acho preocupante as pessoas não buscarem aplicar essa essência do que foi a figura de Jesus sobre a terra. Inclusive, por conta das pessoas cristãs agirem dessa forma, com esse senso de superioridade por renunciarem a algumas coisas, elas acabam afastando a figura de Jesus dos demais como um modelo de ser humano. Hoje em dia, as pessoas associam muito mais a Cristo como uma figura religiosa, o que na prática, não funciona bem assim, né? Ele tem sim todo um conceito e um viés religioso, ele traz lições e visões de vida que podem ser associadas sim a uma religião, mas na prática ele é muito mais do que isso. Você consegue extrair dessa filosofia de Jesus um modelo de um ser humano ideal, sem necessariamente precisar fazer parte de uma igreja. Só que hoje as pessoas não separam uma coisa da outra, se tornou tudo uma coisa só. E isso é muito triste porque a gente abre mão de uma riqueza de informações e de uma riqueza de postura, você acaba se perdendo muitas vezes. Justamente por isso que eu acredito que Jesus Cristo não era cristão. Jesus Cristo é um modelo de ser humano a qual todo mundo deveria seguir ou deveria buscar entender e aplicar, independente de ter uma crença ou não. Digo isso porque eu particularmente não tenho nenhuma crença firmada. Já tive contato com diversas culturas, mas hoje eu não me identifico com nenhuma. Mas me identifico com o modelo de Jesus e acho muito bacana essa questão de você aplicar o conceito sem precisar estar vinculado a alguma igreja ou alguma religião. Só que
independente de parecer meio óbvio, independente de parecer algo até lógico para algumas pessoas que estiverem me assistindo, eu sei que não é o que vai acontecer. Eu sei que na prática vai continuar sendo como é, se não for pior. Porque o que a maioria das pessoas buscam de verdade não é desenvolvimento, não é ser melhor, é simplesmente validação. Então, se eu precisar seguir algumas regrinhas para ter a validação de que estou sendo uma boa pessoa, por que eu vou me questionar e vou me colocar nessa posição de entender de fato o que é ser uma boa pessoa? No geral, as pessoas são muito preguiçosas e dedicam muito pouco tempo para o seu desenvolvimento, para entender o seu lugar no mundo. Além disso, quem conduz, né, o pensamento crítico hoje nas igrejas, pastores, presbíteros e o raio que for, muitas das vezes tratam de maneira comercial, né? Pô, como assim comercial, né? Cara, muito simples, né? Hoje, e não só hoje, na verdade, desde que o homem se entende por homem, se a gente for pegar lá na história, o catolicismo, que vendia os indultos, vendia a salvação, é só uma continuidade. Hoje as pessoas manipulam a palavra, né? Manipulam a filosofia de Cristo para ganhar dinheiro, que também parece óbvio, e é isso que mais me intriga, porque parece que eu estou disparando uma série de obviedades, mas que se são tão óbvias, por que não tem nenhum impacto ou uma mudança de fato, sabe? Por que em nenhum momento a maioria das pessoas não para se perguntar, pô, será que Deus quer que eu doe o meu carro para ganhar um pedaço no céu? Será que ele quer o meu Celta ano 2009 para eu ter um lugar no paraíso, sabe? Será que a salvação vai ser dada a partir do momento em que eu não ingerir uma dose de álcool ou que eu não fizer um desenho na minha pele? É isso que vai me garantir a salvação? Não tem esse tipo de questionamento. Não tem um questionamento se de fato o que a gente deveria estar focando é a salvação ou focando meramente em ser uma boa pessoa. A gente tenta encontrar resposta para aquilo que está fora do nosso controle, tentando determinar o que Deus pensa ou não, e naquilo que está no nosso controle, a gente ignora completamente sobre o que é ser uma boa pessoa, valores, respeito, postura, esse tipo de coisa é completamente ignorado hoje na sociedade. E é algo que me preocupa, de certa forma, porque eu tenho para mim que se as pessoas adotassem essa forma de pensar, ou pelo menos rumassem por esse caminho de entender como ser uma pessoa melhor e não buscar como eu vou ser salvo ou coisas que você não vai achar uma resposta, a gente teria talvez uma sociedade mais justa. Talvez o mundo não fosse como é hoje e talvez a gente se preocuparia com o próximo. A partir do momento em que a gente se preocupasse mais com o nosso papel aqui, em ser uma boa pessoa. Porque você só consegue entender o que é bom e o que é ruim para o outro quando você tem isso definido para você. Mas não vou me prolongar por muito mais tempo nesse assunto. Eu espero que minha ideia tenha ficado clara e eu espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui embaixo o que vocês acham a respeito dessa filosofia como um todo. E estou muito curioso para partilhar dessa opinião com vocês. Se sentirem a necessidade de um próximo vídeo, também comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer bater um papo sobre esse assunto, destrinchar um pouco mais. E estou sempre aberto a novas ideias, opiniões e conhecimento no geral. Vejo vocês em um próximo fim de semana. Valeu, falou e até mais.